Nós estávamos comentando a respeito do sistema de telecomunicações que é responsável pelas informações. Portanto, a questão das informações nos Estados Unidos, nós temos que lembrar, né, que os norte-americanos têm um sistema altamente desenvolvido que é o 911. Isso teve a sua história, o 911, esse 911, Sistema Único de Telecomunicações para chamadas de emergência. Eles tiveram início após a Segunda Guerra Mundial na Inglaterra. Mas depois a gente conversa sobre esse tema, porque é bem interessante como é que isso vai se desenvolver, como é que vai acontecer também na Europa e o motivo pelo qual um sistema único de chamadas ocorreu. E lá funciona muito bem. Diferentemente do que nós temos no Brasil, nós não temos 112 como tem na Europa, não temos o 113 como tem na África, nem o 911 como nós temos nos Estados Unidos, nem o 999 como há na Inglaterra, né? No Great Britain. Então, esse sistema de telecomunicações, ele foi bastante interessante, bastante importante depois da Segunda Guerra Mundial e veio evoluindo. Então, no passado, a telefonia de emergência era um gargalo, porque você tinha que localizar onde havia um telefone. Você tinha que sair, procurar numa papelaria, num restaurante, num bar ou num telefone público e ter moeda para poder chamar. E nós vimos isso nos filmes e ainda até hoje nós vemos a dificuldade que era quando não tínhamos o celular. Porém, com o advento do celular, que naquele ano dos ataques das Torres Gêmeas estava na sua segunda infância, né, ele começa a já ter sido, de uma certa forma, difundido, e muita gente já tinha, principalmente em Nova York. Então, o grande problema não foi você ter dificuldade para comunicar no 911 que um ataque, que tinha ocorrido um incidente aéreo contra uma torre. E isso daí foi importante, porque quando o primeiro Boeing 767 da American Airlines foi jogado na Torre Sul, as pessoas começaram a ligar. E logo a seguida caiu outro, mas para os telecomunicadores de emergência, os atendentes, né, que são os dispatchers nos Estados Unidos, entenderem que eles agora não estavam mais a chamar pelo primeiro avião, por quê? Porque aquela quantidade congestionou o sistema. E esse sistema congestionado fez com que os atendentes falaram: para de chamar, eu já sei, nós já estamos tomando providência. Que providência eles estavam tomando? Estavam tomando providência de um incidente aéreo e não de um ataque terrorista, que até então não se tinha nada. Mas existe um protocolo que um incidente de ataque aéreo tem que eliminar, fechar o espaço aéreo, tem que comunicar às autoridades da aeronáutica para fechar o espaço aéreo de todos os outros aviões que estavam se dirigindo, inclusive aquele que estava em cima da Filadélfia. Mas como demorou para tomar essa decisão? Eles só perceberam que havia um ataque terrorista quando viram através da CNN na televisão, porque enquanto as pessoas estavam ligando para comunicar, eles não percebiam. E aí, quando viram, que eles resolveram acionar a aeronáutica para fechar o espaço aéreo e evitar que outros aviões chegassem no espaço aéreo de Nova York. Porém, já tinha um no espaço aéreo de Washington que jogou o avião em cima do Pentágono. E já vinha outro que estava voando pela Filadélfia, que possivelmente iria chegar para ser lançado no Capitólio, na Casa Branca, né? Não se sabe, porque os heróis que estavam a bordo, né, eles perceberam, porque as comunicações chegaram, inclusive nos celulares que estavam dentro do avião, as telecomunicações aconteceram, as pessoas conseguiram falar para quem estava a bordo, todos os parentes, que estava tendo ataques aéreos contra os prédios públicos dos Estados Unidos. E aqueles passageiros, que é o voo 93, resolveram, já que vamos morrer evitando que outros venham a morrer por causa da queda dentro de um prédio público. Então, esse sistema, ele foi, as comunicações, por um lado, confundiram os telecomunicadores, pelo outro, possibilitou que um quarto avião não atingisse canto algum, caiu lá nos campos da Filadélfia. Então, o que acontece? Esse sistema de telecomunicações dos atendentes teve que passar por uma revisão. E essa revisão começou a ser pensada logo a seguir e a ser colocada em escrutínio, e os padrões operacionais foram atualizados para os desafios do século XXI. Então, pensar o impensável passou a estar na pauta de todas as chamadas recebidas pelo 911. E eles criaram, portanto, um sistema de cruzamento de informações. Não bastava simplesmente
você ter a informação para dar uma resposta à altura de quem chamou. Ele tinha que, na realidade, cruzar dados. E esses dados fez com que o sistema 911, que é um sistema, ele tem o seu mesmo número, mas da onde você está, ele identifica onde você está e envia para aquele posto. Agora, quando você quer comunicar e fazer a intercomunicação do país inteiro, inclusive com as tribos indígenas, lá com os Navajos, com os Cheyennes, lá nas reservas indígenas, tudo isso foi intercomunicado porque precisava saber que um evento que está acontecendo no Kansas poderia estar relacionado a outra chamada que entrou no Arizona. Então tinha que cruzar essas informações e não bastava só ter a informação de que algo errado estava acontecendo e que precisava de uma resposta. Portanto, esse relato da chamada, que é a queixa principal de quem está chamando, ela tem que se mostrar conectada. Vamos usar um exemplo aqui que é bastante interessante, eu costumo mencionar. Então, tem uma senhora aqui no interior de São Paulo que toda vez que aparece uma criatura estranha no quintal dela, lá que ela mora num sítio, né, numa fazendinha, ela pega com a vassoura, seja lá um gambá, alguma coisa que chegue por lá, ela pega, dá-lhe com a vassoura e sapeca no regato. Agora, de repente aparece lá um bichinho verde com duas anteninhas, um olho grande, ela não sabe o que é aquilo, nunca viu aquilo, ela com o mesmo jeito dá-lhe uma vassourada e sapeca lá para o meio do mato no regato. Mas no Japão ocorre de novo que aparece outra coisa, que é um homúnculo verdinho, pequenininho, com um baita de um olhão e duas anteninhas. Será que isso daí é uma coisa típica da dona Gertrudes, da dona Josefa, que mora no interior de São Paulo ou numa fazenda? Ou é uma questão mundial de uma invasão planetária? E quando a gente pensa nisso, mas isso é engraçado, uma invasão planetária. Pois é, na medida em que a Covid impactou, nós tivemos que repensar o planeta. Tivemos que ter uma organização da Organização Mundial de Saúde a coordenar todas as ações dos governos em função de uma novidade. Isso é uma emergência? É uma emergência favorável? Não, mas tem que ser tratada e, portanto, respondida à altura? Sim. Então, como é que a gente vai fazer? Na realidade, ninguém sabia até então. Então, como que nós fazemos no século XXI para responder àquilo que já não é óbvio? Então, nós temos aqui uma divisão que nós vamos nos debruçar sobre ela como um próximo tema, né? Primeiro, um histórico para entender de onde nasce essa questão do telefone único de chamada de emergência que nós não temos no Brasil. Nós temos 190, 191, 199, 192, 193, cada um deles tem um sistema e não estão interligados. Nos Estados Unidos tem uma coisa chamada PSAP, ou um posto onde você coloca aquele sistema, né, que é o Public Answering Post, onde as pessoas, quem fizer um 911, vai. E aqueles atendentes 911 não pertencem ao bombeiro, não pertencem ao SAMU, não pertencem à Defesa Civil, nem à Polícia Civil, nem à Polícia Militar, nem à Polícia Federal, nem à Polícia Rodoviária Federal. Não pertence a eles, pertence a uma outra arma que nós não temos no Brasil. Que arma é essa? Que agência é essa? É a Agência de Telecomunicadores de Emergência, formados em academia de telecomunicadores de emergência. Eles são apenas pessoas que aprendem a sentir o cheiro do lugar de quem chamou. Portanto, nós não estamos falando de nada óbvio no século XXI. Tudo que nós tratamos agora com os eventos catastróficos, eles dependem de um outro tipo de gestão, de outro tipo de profissionais, de outro tipo de formação de telecomunicadores, o que eles têm que entender e como que isso se forma e qual é o sistema que está subjacente. Então, essa visão, ela nos traz uma outra percepção. Nós temos a ciência da segurança, que é a engenharia, nós temos a ciência da saúde ocupacional, que é a medicina, e nós temos agora uma outra ciência, que assim como a ciência do meio ambiente no século XX surgiu, nós temos uma nova ciência, que é a ciência das emergências, daquilo que aparece e que nós temos que resolver. Então, a ciência das emergências, ela está afeta à cultura, porque no Brasil não tem um telefone único, nos Estados Unidos tem, na Nova Zelândia tem, na Austrália tem, na Inglaterra tem, Portugal, que está dentro da Europa, tem, mas nós não temos. Ou seja, um país de dimensões continentais ainda tem uma profusão de números que o cidadão tem que lembrar, ligar, explicar que aquilo que ele está falando não devia ter sido ligado para o 193, que teria que ter ligado para o 191, para o 90, 192.
Então, essa visão, quem tem que fazer isso é o telecomunicador e não o cidadão. Então, esse é um desafio das telecomunicações que nós vamos voltar a abordar em termos dessas responsabilidades da segurança, responsabilidade da saúde e responsabilidade das emergências. Ok? Até lá. Obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu tempo.